Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é Guideline ADA 2026, destaques sobre o tratamento farmacológico do diabetes mellitus. Luciano, a ADA publicou, finalzinho de 2025, em dezembro, o seu novo guideline, que vai definir aí as diretrizes para tratamento do diabetes mellitus, diagnóstico, prevenção, enfim, toda a abordagem relacionada ao diabetes ao longo do ano de 2026. Nós já falamos aqui em um outro videocast sobre as particularidades relacionadas ao tratamento da obesidade em pacientes com diabetes, porque foi um capítulo que trouxe algumas novidades interessantes. Agora a gente vai discutir especificamente as recomendações sobre tratamento da hiperglicemia, tratamento farmacológico do diabetes, principalmente do diabetes mellitus tipo 2, em algumas situações de comorbidades. E vamos também discutir novidades, por exemplo, sobre diabetes e oncologia, diabetes pós-transplante, tratamentos de todas essas formas de diabetes. E começando falando do diabetes tipo 1. Aqui a gente não tem nenhuma novidade assim muito importante, né? A diretriz da ADA recomenda, obviamente, que os pacientes com diabetes tipo 1 devem receber insulinoterapia plena, que a dose que é utilizada varia de acordo com a fase da vida em que o paciente se encontra, pode ser maior, por exemplo, durante a puberdade, durante períodos de estresse físico. Uma dose inicial em torno de 0,5 unidades por quilo por dia de insulina seria interessante para um paciente recém-diagnosticado, dividindo essa dose entre insulina basal e insulina bolus. E eles colocam lá uma observação de que o percentual de insulina basal no paciente com diabetes tipo 1 vai variar entre 30% e 50%, de acordo com as características desse paciente. Atualmente a gente entende que uma prescrição mais fisiológica, né, Luciana, aquela que tem ali insulina basal em torno de 30%, 40%, não muito mais que isso. A ADA também destaca que esse tratamento pode ser feito tanto com múltiplas doses diárias, como também utilizando sistema de infusão contínua de insulina, a bomba de insulina, enfim, o melhor tratamento de forma personalizada para um controle glicêmico adequado naquele paciente, quando possível, associado também a uma tecnologia para monitoramento contínuo de glicose para contribuir na redução de complicações micro e macrovasculares nesses pacientes. Eles também acabam dedicando lá uma parte da diretriz para falar sobre o que há hoje de evidências em terapia não insulínica em pacientes com diabetes tipo 1. Falam sobre pranlintida, liraglutida, inibidores de SGLT2, mas de fato assim, não há nenhum outro tratamento ainda aprovado para controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 1, apesar de um ou outro medicamento mostrar ali algum benefício, né? Isso, é um ponto que a gente tem que destacar esse, né? Assim, a gente vê, a gente tem o Fine One andando, né? Que é um estudo para avaliar a finerenona, por exemplo. A gente tem algumas evidências de o pessoal fala muito em tentar usar SGLT2 para algum benefício, mas não tem essa evidência no DMI1, né? E a gente, quando fala em controle glicêmico, não tem mesmo. O GLP-1 no paciente com obesidade, né? DMI1 com obesidade poderia ser uma opção, mas no contexto para tratar a obesidade e não para tratar o diabetes tipo 1, né? O controle glicêmico é baseado em insulina. Um ponto ficou ali de destaque, assim, para falar sobre DMI1 também, é a história que eles não citaram muito a insulina semanal, né? Embora já tenha aprovação. A gente viu que na Europa teve aprovação para DM2 e num primeiro momento não liberaram para DM1. Mas aí nos Estados Unidos já tinha saído como aprovação para DM1 e DM2 e eles não citaram na diretriz. Achei até um ponto ali para deixar em observação, né? Já que a gente deve estar recebendo essas insulinas semanais ao longo de 2026. Perfeito, Luciano. Boa lembrança. Agora falando sobre diabetes tipo 2, né? Hora da gente discutir aquelas orientações sobre como tratar a hiperglicemia no diabetes tipo 2 em cada perfil. Paciente com doença cardiovascular, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com doença renal crônica. Inclusive na DRC tem uma novidade bem interessante. Mas começando falando sobre doença cardiovascular. E aqui eu falo tanto da doença aterosclerótica quanto da insuficiência cardíaca. Qual é a recomendação atual da ADA 2026 para esses pacientes?
é você usar no paciente que tem a doença aterosclerótica, né, seja ela clínica ou subclínica, drogas que tenham impacto na redução dos desfechos, né? Então, para a doença cardiovascular, a gente vai ter muita evidência com o GLP-1 e SGLT2, né? E aí fica ainda a observação relacionada à desepatida, o agonista duplo, porque o estudo saiu agora, finalzinho do ano foi que saiu a publicação, né? E deu aquela história da não inferioridade em relação à dula, que já era uma droga que reduziria, né? Uhum. Na diretriz da brasileira, a gente já colocou que a desepatida teria ali benefícios cardiovasculares, né? A gente pode citar dessa maneira, mas a ADA ainda não colocou isso tão claramente, ela cita ali que está aguardando o estudo e tudo mais. E aí você teria GLP-1, aí nominalmente semaglutida, liraglutida, dulaglutida são os 3 agonistas que realmente demonstraram benefício cardiovascular, que é o que basicamente existe por aqui para ser usado, tá? Para insuficiência cardíaca, aí a gente vai ter, se for insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, o ISGLT2 reina Soberano, sozinho, né? Porque ali a gente realmente tem evidência de redução de hospitalização e ou mortalidade, né? Enquanto para IC de fração de ejeção preservada, aí a gente pode entrar também com os agonistas de GLP-1 naqueles pacientes que têm obesidade, né? Porque a gente tem que lembrar que esses pacientes dos estudos de CFEP foram pacientes com obesidade. Então a gente tem evidência tanto com a semaglutida como com a tizepatida para redução de desfecho desse paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Certo. Tá? É uma conduta recomendada, né? Essa associação independentemente de controle glicêmico para esses pacientes. Só lembrando que o que você falou para a doença aterosclerótica, pessoal, vale também para o paciente pela ADA de alto risco, né? Mesmo que ele não tenha doença instalada, mas é de alto risco cardiovascular, também está indicado utilizar análogo de GLP-1 e ou inibidor de SGLT2, de acordo com o quanto você quer de potência hipoglicemiante. Mas ambos estariam bem indicados. Bem, Luciano, agora falando sobre o paciente com doença renal do diabetes tipo 2 e doença renal crônica. Só inicialmente trazendo um contexto aqui da diretriz brasileira, tá bem? A diretriz brasileira atualmente recomenda como primeira linha para o paciente com doença renal crônica e diabetes tipo 2 inibidores do SGLT2, e que pensando em reduzir desfechos renais, a semaglutida poderia ser associada a esse paciente se ele tiver uma relação albumina-creatinina na urina maior que 100, taxa de filtração glomerular maior que 25, ou qualquer outro análogo de GLP-1 que reduza desfecho cardiovascular para redução de risco cardiovascular. Mas gliflozina é a terapia de escolha para esses pacientes. Como é que ficou na diretriz da American Diabetes Association essa orientação em relação à doença renal crônica e diabetes tipo 2? Então, assim, se a gente for pegar o fluxograma mesmo, né, só ali o quadrinho, ele já coloca um ou outro, né, ele já coloca ali no mesmo, quase que no mesmo patamar, se você for usar SGLT2 ou GLP-1, né, coloca um ou outro nesse cenário. É bem controverso, né, porque assim, se a gente for parar para observar, o estudo, aí só tem um estudo que é o FLOW, né, que usou a semaglutida em pacientes com doença renal diabética e que mostrou redução tanto de proteinúria como da progressão de doença renal, que a gente já tinha evidência de redução de proteinúria, que é a mesma que a gente tem com qualquer outra droga para controle glicêmico. Então a semaglutida, pelo resultado do FLOW, entraria firme nessa história. Só que assim, esse estudo usou taxa de filtração glomerular, usou cistatina, e a gente sabe que tem um impacto da perda de peso nesses dois desfechos, né? Então assim, a população é predominantemente com obesidade, e aí existe uma certa dúvida se esse benefício seria sustentável ou se teria a ver com a questão da perda de peso por si, né? Assim, aí acaba mudando o cálculo, mudando a creatinina, a dosagem da creatinina ou a dosagem da cistatina e acabando tendo interferência no resultado final do estudo. Então, é realmente o efeito protetor, o efeito anti-inflamatório, até porque, se a gente observar o gráfico, ele tem uma queda inicial, o grupo placebo, né? Sim. Enquanto o grupo que está usando semaglutida, ao contrário, ele tem uma recuperação inicial da taxa de filtração glomerular, que parece ali um negócio muito precoce para você associar com realmente o efeito ali de inflamação, alguma coisa relacionada, né? Uma coisa muito precoce em relação a isso. Pois é. E outro ponto dessa diretriz é que ele tem uma postura mais liberal em relação à prescrição de agonista de receptor do GLP-1 para pacientes em diálise, não é isso? Isso. Ele coloca essa ideia de que você poderia... a gente já tem essa ideia de que você pode manter o ISGLT2, né, até a diálise, tá?
No paciente dialítico a gente não usaria porque não tem experiência para usar, né? Mas você poderia manter até lá. Mas em relação ao GLP-1, ele coloca que você poderia começar no dialítico GLP-1, né? Então, assim, coisa bem fora do contexto. As bulas, lembrando, as bulas preconizam não iniciar abaixo de 15. A gente não tem estudo muito evidente em relação a isso, mas, assim, o sentido que ele dá no texto é pensando em controle glicêmico, né? Ele diz assim, ó, o paciente que está com controle glicêmico ruim e tem uma taxa de filtração glomerular mais baixa, o SGLT2 não vai fazer muito efeito, né? Então o GLP-1 manteria sua potência hipoglicemiante de controle glicêmico, normoglicemiante. Porque tem um mecanismo de ação que não depende de excreção renal de glicose. Exato. Agora sim, tem que pensar em individualização, né? Você vai pegar um paciente renal crônico, às vezes que já tem ali uma ureia alta, que já tem náusea, já tem algumas complicações, bicarbonato baixo, então anemia e botar ele para usar GLP-1, a gente tem que ter um... a gente precisaria de um protocolo de prescrição para esses pacientes que a gente não tem, porque não tem evidência. Né? Não tem estudo clínico com isso, né? Então acho que foi uma tentativa ali interessante, mas, assim, que a gente tem que ter um certo temor para colocar isso numa diretriz de forma geral, né? Concordo. A diretriz brasileira, como ela se propõe a ser assim, baseada em evidência, realmente você tem que ter estudo clínico e tudo mais, não colocou essa recomendação, né? De você manter aquele fluxo normal, abaixo de 15, em geral ele não recomenda uso por falta de experiência clínica, né? A diretriz americana foi um pouco ousada nesse tópico, né? Acho que, mas aí fica uma referência, né? Se você quiser usar no paciente com uma disfunção renal mais avançada, teoricamente pode, até porque o metabolismo não depende do rim. Agora em 2026 eles estão bem liberais lá, né? Mudando aí. Bem, e em relação à doença hepática esteatótica metabólica, pacientes com diabetes tipo 2 que apresentem doença hepática esteatótica metabólica, essa agora é uma comorbidade que está recebendo muita atenção das diretrizes, inclusive da diretriz da ADA. O que é que eles recomendam em relação ao manejo farmacológico desses pacientes? Eles colocam aquela recomendação, né, de você usar a MASH, né, a doença, a esteatohepatite, né, uma evidência de inflamação, para dirigir o tratamento hipoglicemiante, né? Então, assim, você vai considerar a presença, né, de risco de fibrose ou fibrose diagnosticada por biópsia. Então, você pode fazer o teste não invasivo, fazer o FIB4, e fiz o FIB4, deu risco intermediário, eu faço a elastografia, mostra que eu tenho ali uma faixa intermediária, né, aquela correlação acima de 8, então aí eu poderia indicar um tratamento dirigido pela questão da esteatohepatite. Por quê? Porque a gente teve a aprovação da semaglutida para tratamento desses pacientes. Então, nominalmente, porque aí não tem outra droga que está aprovada nesse cenário, né, a semaglutida entraria nesse contexto. Então, pegou um paciente, o paciente tem esteatohepatite, você poderia preferir tratar o paciente com semaglutida, né? Porque ele ali vai ter benefício não só na questão do controle glicêmico, como também na doença, na esteatohepatite, né? Lembrar aí só esses conceitos que tem que ficar claro na cabeça da gente, que é esteatohepatite, né? Então, se o paciente não é só o paciente, fiz ultrassom, tem esteatose, é você ter evidência indireta ou direta de fibrose, né, de risco de fibrose. Então, tem que ter um FIB4 alterado com um marcador, uma elastografia, alguma coisa, ou algum marcador, o ELF, né, que não tem tão fácil aqui, mostrando fibrose intermediária, tá? Um ponto que ele reforça é que se der alto risco no FIB4, acima de 2,67, né, aí você deveria encaminhar para o hepatologista e aí discutir com o hepatologista o tratamento do controle glicêmico, né? Porque aí você vai ter que fazer a sua parte ali na história. E a mesma coisa, eles não botam isso, mas na diretriz da Sociedade de Hepatologia, se na elastografia der a partir de 15, também já seria ali um ponto de corte para você considerar que o risco de cirrose já está tão avançado que aí você tem que ter um certo cuidado em relação a qual droga você vai usar, porque esse paciente potencialmente já é cirrótico, né? E acima de 20, com certeza não usaria nenhuma terapia direcionada, tá? Perfeito, Luciano. E o bom é que no final das contas, por exemplo, se você prescreve uma semaglutida, ela vai atender ao perfil do paciente com doença hepática esteatótica, doença cardiovascular, ICFEP, todas as opções. A droga mais estudada, né? A gente viu agora no finalzinho do ano um estudo com ISGLT2 mostrando algum benefício, o estudo da tisepatida está em andamento, a gente deve estar vendo aí uns agonistas duplos GLP-1 glucagon, esse ano vai sair vários estudos sobre isso.
Então tem que. Cada um vai ter que chegar e somar a sua evidência aí. Mas por enquanto a semaglutida está entrando com vantagem, né? Bem, falamos até aqui sobre orientações para tratamento do paciente com diabetes tipo 1, de acordo com a ADA 2026, paciente com diabetes tipo 2, doença cardiovascular aterosclerótica, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, incluindo essa novidade de GLP-1 e diálise, e também paciente com doença hepática esteatótica. Falta discutir uma novidade, assim, porque isso não existia antes na diretriz, que é o que eles recomendam em relação à abordagem do paciente com diabetes que foi induzido pela terapia oncológica, manejo do diabetes pós-transplante e também insulinoterapia no paciente com diabetes tipo 2. Se você quiser conferir a versão completa desse videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu te espero lá junto com o professor Luciano.